Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar dando início aqui ao treinamento como um todo, tá? Essa aula é uma aula mais de introdução. Eu vou passar aqui algumas informações referente à metodologia, como que eu gostaria que vocês absorvessem o conteúdo, como que vocês entendessem ali as informações, beleza? Mas tem muita coisa prática, muita coisa conceitual, tem muito material bom para a gente dar uma olhada aqui. Vou passar rapidinho para vocês darem uma olhada. Só um minuto, deixa eu só estender a tela aqui. Pronto, tela estendida. Mas a gente vai passar por bastante coisa aqui hoje. Vocês vão ver bastante material prático, material teórico, formas de usar. Então, a gente vai passar por bastante coisa hoje, beleza? Então, vamos lá. Começando, primeira coisa que eu vou pedir para vocês é o seguinte: desativa as notificações, aloca um horário para fazer o treinamento. Por quê? Muita coisa que talvez pode passar despercebido se você estiver com a atenção dividida, vai fazer muita falta e muito sentido lá na frente. Então pode ser que prejudique vocês aí. Então vai fazer o treinamento, faz com atenção, faz com carinho, tira um tempo, aloca um tempo para fazer isso aí, que é importante, né? Principalmente pega um caderninho aí, anota. Eu não sei o momento que vocês vão estar vendo esse vídeo ou que tipo de assessoria que vocês contrataram, mas tem como tirar dúvida comigo, então tira um tempo, organiza, pega um caderninho aí, anota as dúvidas, para a gente poder tirar a dúvida aí na nossa reunião online, na nossa reunião presencial, beleza? A segunda tela aqui, ela vai reforçar o que eu acabei de dizer. O que acontece? Tem uma teoria dessas vamos dizer assim, metodologia de trabalho, que fala que a gente gasta mais energia trocando de serviço do que realmente trabalhando, trocando de tarefa do que realmente trabalhando. Nesse treinamento que eu fiz uma vez, eles falaram o seguinte: quando você vai começar uma tarefa, você gasta energia como se fosse de um avião decolando. Então você gasta um raciocínio até você entender o que você tem que executar ali, organizar para executar. Na hora que você está fazendo a tarefa, a gente fala que você está na velocidade de cruzeiro, que é aquela velocidade que o motor é desligado, mas você está planando, você está voando, você está bem. Correto? Então, quando você começa a fazer uma coisa e outra pessoa te notifica, é como se você pousasse o avião, né? Fosse entender tudo o que aquela notificação tem para te trazer, então você gasta mais energia para decolar. Então, tem gente, né, no dia a dia que gasta mais tempo, vamos dizer assim, trocando de função, trocando de tarefa no dia a dia do que realmente executando. Então é o que a gente fala que são pessoas que são ineficientes apesar de serem esforçadas. Então por isso a importância ali de tirar um tempo, desligar a notificação e tirar um tempo para executar o curso, entender como aplicar na prática, né? Porque aqui não é só uma teoria bonitinha, você tem que usar esse material no dia a dia. O uso disso aqui é que vai trazer resultado para vocês, né? Não é só ver, é uma parte, beleza? Então vamos lá. Terceira tela. Essa tela aqui, ela tem por objetivo explicar o seguinte: pessoal, nada é 100%. Então eu vou passar aqui metodologias, conceitos, técnicas, frameworks, mas eu vejo que quando eu dou treinamento presencial, algumas vendedoras vêm e falam assim: tem dúvida sobre a metodologia, acha que é só teoria e tudo, e vem com algumas argumentações, e aí eu sempre já, vamos dizer assim, tenta baixar essa barreira e fala assim: tudo bem, realmente a metodologia ela não é 100%, nada no mundo é 100%. Né? Então, a gente tenta trazer uma coisa que vai funcionar em 80% dos casos. Entendeu? Então, a metodologia que eu vou trazer nas próximas aulas, ela é feita para o 80%. Os 20% ali, realmente é uma coisa que vai envolver muita variável. Beleza? A quarta tela, ainda está casando ainda com a última, é o seguinte: quando eu começo a dar ali os conceitos, as técnicas, tem algumas vendedoras que falam assim, não acredito, pois uma vez tal cliente assim, foi assim e assado. Aí eu falo assim, mas calma aí, né? Você está pegando, até a imagem aqui é bem ilustrativa, você está pegando de uma exceção, uma coisa que foi exceção, né? Que eu perguntei a ela, mas quantas vezes que isso aconteceu? Entendeu? Uma exceção que chamou a atenção dela, porque como saiu fora do padrão, chamou a atenção dela, ela quer usar aquilo ali para definir a regra, para definir o que ela vai trabalhar nos 80% do dia a dia dela. Então, é um erro essa questão de fazer de uma exceção a regra. O correto é sempre o contrário, você pega ali o que mais acontece, o que tem frequência, para transformar no seu processo, para transformar na sua regra. Beleza? E ainda, vamos lá, como eu estou bem calejado ainda com essa questão de treinamento, e ainda tem vendedora que responde e fala assim: não, mas não aconteceu só uma vez, não, aconteceu algumas vezes. Aí eu paro e falo assim: peraí,
Me dá um overview aí, me fala aí, por exemplo, como é que foi suas vendas nos últimos 6 meses aí? Aí a vendedora vira e fala, eu tive 6 vendas. Eu falo, mas no geral ou só para essa exceção? Não, no geral. Eu falo, mas você não tem repertório suficiente para falar que aquilo está certo ou não. O seu negócio hoje ele está insustentável. Né? Uma venda por mês, faturando ali 10 mil por mês, é insustentável. Então você está pegando de uma bolha e que essa bolha acontece com recorrência, mas é uma fração. É uma parcela muito pequena. Você não tem repertório suficiente para entender o que é o 80-20. Entendeu? Então calma, aplica ali, que no final tudo vai fazer sentido. Beleza? Então, deixa eu só ver aqui. Beleza. Show. Então, a minha questão aqui eu queria deixar bem claro. Primeiro, pausa, atenção, desliga a notificação, não desperdice energia, vai tirar um tempo, execute isso aqui bem feito. Né? Entenda que a metodologia ela não é 100%, mas ela tem a intenção de trabalhar com esse 80%, com a maioria dos casos, e cuidado para você não estar tomando decisão, ou trazendo informação, ou bloqueando a ideia a partir de um ponto de vista enviesado, de um ponto de vista pequeno, né? Uma parcela pequena do que está acontecendo hoje. Porque justamente talvez é por isso que eu fui contratado, ou a assessoria foi contratada, ou o treinamento foi contratado. Porque hoje talvez está insustentável a situação do negócio. Então, eles estão buscando melhorar, estressar mais a ideia para evoluir isso aí. Fechou? E continuando ainda dentro dessa aula, que ela é uma aula introdutória, eu gosto de falar muito sobre isso aqui. Ó. Isso aqui é muito interessante. Eu li isso num livro uma vez que falou assim, nossa, é tão óbvio, mas é tão interessante isso aí. Né? O que tem a ver leis da física com treinamento comercial? E aí o cara foi explicar o seguinte, ele falou que mesmo se uma pessoa, né, vamos supor, alguém mais simples, que não teve estudo, não sabe o que é a lei da gravidade, independente se o cara sabe ou não, aquela lei vai reger a vida daquela pessoa. Então, por exemplo, se ele pular de um penhasco, ele vai morrer, porque a lei da gravidade vai puxar ele para baixo. Né? Por exemplo, lei da inércia. Se esse cara está dirigindo um carro a 100 por hora e ele pula do carro, ele vai morrer, porque ele não vai pular parado, a inércia vai levar ele. Então, mesmo que esse cara ele não tenha conhecimento das leis, as leis não importa com isso, ela vai reger a vida daquele cara, ela vai atuar na vida daquele cara. E isso é muito importante quando se fala de comercial. E existem leis que regem os seus resultados. Existem boas práticas aqui eu não gosto nem de chamar de boas práticas, eu gosto de falar que é lei, porque é como que vai reger os seus resultados ali, entendeu? E em tudo na vida tem isso, né? Tem a lei de matemática, física, na química, leis sociais. Então é importante a gente ter clareza sobre essas leis e entender que eu acreditando ou não, ela vai interferir no meu resultado. Entendeu? Então é bom a gente ter atenção quanto a isso. E, se não me engano, não, faltam mais 2 slides ainda. E por último, ainda tem mais 2 slides, né? Mas essa página, eu nem sei qual mais a gente está, sobre a mente aberta. Pessoal, eu vejo muita pessoa que está ali com o copo cheio, não tem como colocar mais nada de água ali, não tem como colocar mais nada de conhecimento. Então, eu não faço mágica, eu não consigo ensinar para quem não quer aprender. Né? Se você não quer, não tem como eu fazer nada aí, entendeu? Vai de você. Então, eu falo assim, a gente tem que estar sempre, né, não é desconsiderar tudo que a gente sabe, né? Esse instrutor aqui, esse Thiago, e acha que sabe tudo e quer que eu, né, perco toda a minha experiência para estudar 100% e cegamente o que ele está falando. Não estou falando isso. Mantenha o seu copo ali meio cheio, né? Traz a sua bagagem, traz o seu repertório, traz o seu respaldo ali, mas tenha o copo meio aberto. Teste coisas novas, aprenda coisas novas. Então, mantenha essa mente aberta aí para captar mais informação, para captar mais, vamos dizer assim, ideias, né? Aderir mais ideias. E aqui uma frase bacana que o pessoal fala não adianta dar injeção em cavalo morto. Né? Então, tipo assim, se você já sabe, é igual dar uma injeção em cavalo morto, o cavalo já morreu, não tem o que eu fazer. Beleza? E por último, agora é o último mesmo, né? Já é a próxima aula, no próximo slide. Eu gosto de explicar essa fábula aqui, a fábula da criança, para vocês entenderem como que é a mente de um cliente, né? Como que a mente de um cliente funciona. Então, basicamente, o que essa fábula ela tem para ensinar para a gente? O que é? Eu vou contar a história e depois eu vou fazer um overview dela. Basicamente, era uma família, um homem e uma mulher, né? Um casal, e eles tinham uma filha mais velha e um filho pequeno, que estava na faixa tinha acabado de fazer 4 anos. E chegou, tipo assim, na sexta-feira,
A mãe falou com o filhinho, falou, brincando, né? Tipo assim, ó, ô filhinho, a gente vai, na segunda-feira, você vai ter escola, você vai começar a ir para a escolinha, tá feliz e tal. Não se sabe por quê, o menino emburrou e falou, não quero ir para a escolinha, não vou, eu não gosto. E a gente ninguém sabia o porquê que ele tinha ficado tão nervoso assim, não queria de jeito nenhum. E ficou naquilo. A mãe falou, estranho, né? Que bloqueio será que ele tem com a escola? Por que será que ele não quer ir? 4 anos, não sabe nada da vida. Aí ela falou assim, beleza, deixa comigo. Aí, beleza, isso era sexta-feira à noite. Sábado de manhã, ela acordou, ela, o marido e a filha mais velha, e foi para a mesa da cozinha, abriu uma cartolina gigante em cima da mesa da cozinha, antes do filhinho acordar. E os 3 começaram a pintar, né? Fazer flores, brincar lá em cima da mesa. E aí o filhinho foi, acordou, né, de manhã cedinho, desceu as escadas, chegou na beirinha da parede assim para olhar e falou assim, ficou encantado, né, com aquela cena, todo mundo pintando, feliz, se divertindo. Aí o filhinho virou e falou assim, mamãe, eu quero pintar, né, eu quero. Aí a mãe falou assim, não, você não pode. Aí ele, por quê? Por que eu não posso? Aí ela falou assim, só pode pintar quem já foi na escolinha e aprendeu a pintar. Antes disso, você não pode. Aí ele ficou tipo assim, nossa, né, chocado com aquilo. Mas entendeu. Falou assim, não, beleza, tudo bem. Então, só quando eu fui para a escolinha. Eles pararam de pintar, guardaram os material e tal, interagiram com a criança. E a criança ficou com aquilo na cabeça. Falou assim, mãe, que hora que eu vou para a escolinha? Que hora que eu vou para a escolinha? Chegou segunda-feira, ele acordou sem problema, tomou o banhozinho e já estava pronto para ir para a escola. Então, essa fábula, ela tem a ideia de mostrar para vocês o seguinte, que você não convence uma pessoa pelo que você, como vendedor, ou pelo que você, como pai, quer. Você convence a pessoa a partir do ponto de vista dela, do que ela quer. E cabe você ter uma inteligência para saber, vamos dizer assim, converter aquela energia ao seu favor. Né? Entender como funciona a mente do cliente, ou no caso aqui da criança, para levar ela ao seu ponto de vista, entendeu? Sem força, e sim com inteligência, com sabedoria. Não estou falando de manipulação, nada disso. Só você ter consciência de como que funciona a mente de um cliente. Né? O principal ponto é esse. Como que funciona a mente de um cliente? Será que é tão diferente assim de uma mente de uma criança? Eu tenho alguns livros aqui, vou até dar uma pausa para pegar para vocês verem. Peguei alguns livros aqui para vocês terem uma noção. Muito bom esses livros. Comporte, mas é uma bíblia isso aqui, é gigantesco. A capa dele, se alguém quiser comprar. Mas é uma chulapa de um livro. Tem esse também de Daniel Goleman, é muito bom. Sobre mentalidade. Então, como que funciona a mente de um humano? Será que é tão diferente de uma criança? Então, você sabendo entender a mente do seu cliente, você tem poderes. Você consegue controlar ele muito bem. Entendeu? Então, fica aí, aula de introdução finalizada, basicamente é isso.